Limpa teu coração. Identificação do autor. A verdade em nossas vidas. Olá, amigos. Eu sou Antônio Carlos Ferreira. Tenho o apelido de Cacau. Eu sou conhecido como Cacau já há muito tempo. Sou contabilista aposentado e sou autor do livro Limpa Teu Coração. Estou criando esse portal atendendo o pedido assim, de diversos leitores do meu livro e que gostam, querem dialogar e discutir esse assunto, a limpeza do nosso coração. A criação desse mundo novo, dessa nova ordem social que já está surgindo, está exigindo isso. É pretensão nossa, portanto, desenvolver esse assunto. É também pretensão nossa colocar as palavras dos mestres ascensionados e dos espíritos de luz, dos santos, dos budas do plano absoluto, porque eles estão trazendo ultimamente grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos estão chegando até nós diariamente, proveniente desses mestres de luz, proveniente desses seres iluminados. Quero dizer a todos que a gente utiliza palavras simples, que não são técnicas, porque nós consideramos que qualquer padrão técnico de expressão jamais poderá ajudar-nos nesse caminho de virtudes, de prática de virtudes, para atingirmos esse mundo perfeito que já está começando a surgir. Na compreensão das intenções do nosso coração, na compreensão dos valores que nós plantamos diariamente com os nossos atos, com as nossas atitudes, e também na compreensão da lei de causas e efeitos, nós podemos conquistar méritos que nos conduzirão ao despertar da nossa divindade. É pretensão nossa, portanto, desenvolver esse assunto. É muito importante a compreensão e entendimento dos motivos da nossa dor e do nosso sofrimento nesse mundo. Nós concordamos, nós contratamos, nós assinamos um contrato lá atrás de tudo que estamos passando hoje. Iremos rever isso. Pessoalmente já percorremos dezenas de religiões, diversos grupos esotéricos, inúmeros clubes de serviço. Já participamos também de diversas iniciações, tanto de grupos assim fechados, como de grupos místicos, né? Entretanto, essa busca de respostas que nós tivemos em todo esse nosso viver, não aplacou a fome que a gente sentia, que eu sentia no meu coração. Isso só aconteceu, só se realizou quando aproximadamente 17 anos passados eu recebi das mãos de um mestre taiwanês o conhecimento e a iniciação no Tao, diretamente desse mestre iluminado. E desde então, através de palestras e de reuniões com os companheiros, e reuniões diversas, nós passamos a caminhar na busca da sabedoria interior, o que é fundamental para se atingir a fonte da vida. Nós estudamos e compreendemos os ensinamentos do Tao, mas não o Tao como religião. O Tao não é religião. O Tao é a sublime prática da virtude. E nós iremos desenvolver esse assunto aqui. O Tao é o próprio Deus. A gente sabe que Deus tem 5 qualidades somente a Ele inerentes. Primeiro, amor incondicional e infinito. Segundo, beleza espiritual profunda e infinita.
Terceiro, pureza e doçura infinita. Quarto, justiça absolutamente perfeita. E quinto, o esplendor divino. Qualquer coisa que a gente faça nesse mundo, que tenha amor, que tenha beleza, que tenha pureza, doçura, que tenha justiça, nós também alcançamos o esplendor divino. O tal só pode ser aprendido de coração para coração. Não se vê falar do tal em revistas, jornais, TVs, rádios, etc. O tal não figura, portanto, na mídia. Tal significa caminho. É o caminho que nós teremos, que nós devemos percorrer para chegarmos à hierarquia superior, para atingirmos aquilo que a gente chama de paraíso. Os preceitos de Deus e a verdade divina estão muito além da compreensão humana. Somente com a prática da virtude poderemos nos avizinhar dessa benesse divina e compreender os preceitos de Deus. Estamos na era branca da humanidade. A humanidade teve 3 eras distintas. A primeira foi a Era Verde. Na Era Verde, era limpo e puro o nosso coração. Ela demorou 10.800 anos. Havia respeito, havia moral, havia ética, havia justiça perfeita entre os homens e os animais, entre os homens e a mãe natureza. O coração, como eu disse então, era limpo e puro. Após isso, chegou a Era Vermelha. Nesta Era Vermelha, que também demorou 10.800 anos, nós sujamos o nosso coração. Desenvolvemos intenções maléficas, tanto com os seres humanos, como com os animais, como com a mãe natureza. E nessas 2 eras, Deus tem nos enviado seus mestres, seus santos, seus guias de luz, seus espíritos iluminados, e todos eles nos têm apontado que Deus irá passar uma vassoura no mundo. Está muito decadente a moral e a ética. Quando isso acontece, Deus intervém. Por isso agora chegamos na Era Branca. A Era Branca é a Era apocalíptica, a Era da cobrança, a Era da limpeza, a Era em que colocará tudo no lugar correto. Somente com a mudança profunda do nosso coração, das intenções que o alimentam, é que poderemos penetrar nessa nova terra que surgirá. Despertar a nossa consciência divina deve ser a nossa grande meta. A essência dessa grande transformação está em abandonar preconceitos e em criar conceitos novos, eliminando conceitos errôneos do passado. Está em manifestar a verdadeira sinceridade, sem fingimento e sem segundas intenções. Está em perdoar a quem nos ofendeu, está em pedirmos perdão a quem ofendemos. A quem ofendemos, temos que pedir perdão, porém nunca esquecer a ofensa que fizemos. E cada vez que dela nos lembrar, sentirmos vergonha de tê-la praticado. Aqueles que nos ofenderam, nós devemos perdoar integralmente a ofensa recebida e esquecer essa mesma ofensa recebida, não importa qual ela seja. Então o ato de perdoar é muito importante na prática do tal, na busca da hierarquia superior, se você quer se avizinhar do universo divino. As intenções do céu são seguidas pelos praticantes das virtudes. Quem são os escolhidos de Deus?
Os praticantes da virtude são todos aqueles que estão se avizinhando da importância de praticar essa virtude. São aqueles que se identificam com a prática da virtude. São aqueles que se identificam com o desenvolvimento do perdão, do amor, da gratidão, do respeito, da moral e da ética. Se contrariarmos aquele Deus que há no nosso coração, de que nos adianta reverenciar aquele Deus que está fora de nós? Isto significa que não somos sinceros. Ter real sinceridade é respeitar o Cristo interno, respeitar a consciência, respeitar a divindade, respeitar a nossa essência divina. A verdade divina também não é um conhecimento. Conhecimento é a matemática, a ciência, as artes, etc. e tal. A verdade divina, ela se manifesta no ser humano quando ele se interessa pela prática da virtude, pela prática do que é correto, pela prática da moral e da ética. Se temos real sinceridade, nós podemos transformar como está o nosso coração, cheio de mágoas, cheio de maldades e defeitos, num coração limpo, puro, santo e iluminado. Podemos ir da desgraça para a alegria, da decadência para a prosperidade, da tristeza para a alegria e do sofrimento para a felicidade. Finalmente, com essa prática do tal, com essa prática da virtude, nós podemos transformar um coração cheio de sujeiras e defeitos em um coração puro, santo e iluminado. Então nós pretendemos desenvolver esse assunto nos próximos vídeos que iremos fazer. Eu quero dedicar esse serviço, esse trabalho que vamos aqui desenvolver, à minha esposa Ada e às minhas filhas Lana e Laila, a expressão da minha mais alta fé nos seres vivos e nos valores corretos dessa existência. Também entrego esta obra a todas as pessoas que fizeram parte dos meus antepassados, pedindo a Deus que os abençoe e lhes dê profundidade no conhecimento da verdade. Dedico ainda esse trabalho àqueles que padecem na dor e no sofrimento, que carregam um karma pesado nesta vida e não compreendem o porquê. Desejo que Deus os ilumine e vos guarde, e que nesse resgate eles possam saber que há a justiça perfeita de Deus agindo sobre eles. Finalmente, eu quero agradecer a família do senhor Teixo, do senhor Tsai Ten-Yan, do senhor Tuan Cheng-Xing, por ter me iniciado nesse conhecimento, por ter me ministrado esse trabalho do tal. Foi através deles que eu consegui chegar nesse caminho. Eu agradeço aos santos, aos budas, aos mestres, aos seres de luz, por permitir-me conhecer essas coisas. Agradeço também, como falei agora há pouco, aos meus antepassados, de cuja pureza me permitiu chegar nesse caminho. Caso contrário, não teria chegado. Muito obrigado.